Nós faremos exatamente nesse instante uma transmissão sobre a questão da teoria da evolução, como nós entendemos, e uma breve reflexão também sobre a vida dos animais no chamado mundo extrafísico, no mundo espiritual. É um tema para muitos um pouco complexo no começo, por isso eu vou manter um roteiro para poder, de alguma forma, poder, digamos assim, ser mais compreensível, ou minimamente compreensível, o nosso argumento. A criação dos seres vivos, nós vamos desde lá da criação dos seres vivos, já fiz estudos sobre o livro A Caminho da Luz, explicando um pouco sobre isso nos primeiros capítulos com Emmanuel, embora de uma forma romanceada. Mas a criação dos seres vivos, nós podemos estabelecer como parâmetros de análise exatamente nas informações dos espíritos aquilo que nós conhecemos como teoria da evolução. Consta no Livro dos Espíritos, por exemplo, que Deus é o criador de tudo, que Deus é a inteligência maior, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Pois bem, como ele cria, é o criador absoluto e nunca parou de criar, nunca parou de trabalhar, vamos dizer assim, uma das criações da providência divina é exatamente o que nós chamamos de princípio espiritual, ou o princípio inteligente. Muitas vezes ouvimos falar sobre um e outro princípio, que na realidade são os mesmos. O princípio espiritual, o princípio inteligente, na realidade vem do que nós poderíamos também chamar de princípio inteligente universal. O Criador, a causa cáusica, a causa primeira, a inteligência suprema. As primeiras manifestações desse princípio inteligente são, isso é citado pelo próprio André Luiz, as mônadas celestes. As mônadas celestes, que são trabalhadas no transcurso de muitos milênios pelos chamados operários angélicos espirituais, conforme em A Caminho da Luz, e ali exprimem-se no mundo através de redes filamentosas do protoplasma, também analisado por Emmanuel em A Caminho da Luz, que nós já estudamos. Daí, derivando-se a vida organizada no globo constituído, então a partir do protoplasma ou dessa rede filamentosa do próprio protoplasma. Mônada celeste seria assim ela a célula espiritual, manifestando-se no princípio inteligente. Na primeira fase, quando eu falo princípio inteligente, estamos falando princípio espiritual. Na primeira fase de evolução de um ser vivo, segundo, por exemplo, um livro que não é um livro muito simples, não é lido por muitos espíritas, chamado Evolução em Dois Mundos. Essa afirmação nós vamos encontrar no 3º capítulo, quando ele vai falar dos primórdios da vida, o André Luiz. O princípio espiritual, ou o princípio que nós chamamos, inteligente, é o germe do espírito, ou como nós podemos chamar, o início de toda a consciência, ou a protociência. Uma vez nascido, jamais se deteriorará. No momento que o princípio espiritual, ou o princípio inteligente, como germe do espírito, ou essa protoconsciência, a consciência inicial de tudo, no momento em que nasce essa consciência, jamais se desfará, jamais morrerá. Filho de Deus, então, na condição de filho de Deus, inicia a sua lenta evolução no espaço, no tempo, rumo ao principado celeste, a infinita grandeza crística. O Espírito Emmanuel, citando ainda o querido Emmanuel, ele oferta uma informação sublime demais, para mim, altamente científica, embora com ponto poética também, sobre o início dessa vida, conforme nós dissemos no início,
a partir do próprio protoplasma, né, dessa rede filamentosa do protoplasma após a criação da Terra. Nós vamos mostrar para vocês em algum momento quando ele fala sobre isso. Daí, há alguns tempos, na crosta solidificada do planeta, desses bilhões de anos para trás, como no fundo também dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso, como diz Emmanuel, que cobria toda a Terra na época, e aí estavam dados os primeiros passos no caminho da vida. Como nós chamamos de vida, uma vida organizada. E aí, evidentemente, com essa massa que nós podemos chamar gelatinosa, nascia na Terra o protoplasma, e com o protoplasma é lançado também por Jesus na Terra, ou na superfície do globo, esse germe sagrado dos primeiros homens, conforme, como eu disse, está em A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, quando o Emmanuel propõe analisar os processos de evolução, desde o início da Terra. O André Luiz, ele informa em Evolução em Dois Mundos, na primeira parte também, no 6º capítulo, quanto ao tempo relativo, por exemplo, a contar da criação do ser vivo, né, esse princípio inteligente, até alcançar a condição humana, ou seja, a nossa condição atual, nessa genealogia, evidentemente com uma supervisão dos espíritos superiores, dos espíritos angélicos, né? Esse princípio inteligente gastou, segundo André Luiz, lá desde os elementos unicelulares, desde as bactérias, desde os vírus das bactérias, naqueles primeiros momentos, nas primeiras horas do protoplasma na Terra, pelo menos até, ele fala em mais ou menos 15 milhões de séculos, 1,5 bilhão de anos, a fim de que nós pudéssemos nos tornar seres pensantes, embora em condições bem embrionárias, ou seja, 1,5 bilhão de anos para sairmos da condição unicelular, para começarmos a criar as bases do pensamento, embora em fase ainda bastante embrionária da própria racionalidade e da própria razão. E é isso que nos fala André Luiz, para lançar assim as primeiras emissões dos pensamentos contínuos para os espaços cósmicos. Então, 1,5 bilhão de anos no processo de elaboração, para que nós começássemos embrionariamente a pensar, e a partir desses pensamentos. Eu estou fazendo aqui uma live numa página que ninguém conhece. Eu vou deixar gravado, tá? Eu vi que você entrou aqui. Mas deixa eu continuar, que esse assunto é muito complexo. Gabriel Delany, aliás, é um estudo que você está fazendo também em Evolução em Dois Mundos. Gabriel Delany, em seu livro A Evolução Anímica, publicado em 1895, ele diz que a alma, ou o espírito, é o princípio inteligente do universo. Isso nós temos também lá nas obras da codificação. E é mediante uma evolução ininterrupta, a partir das formas de vida mais rudimentares até a condição humana, que esse princípio pensante conquista lentamente a sua individualidade. Então, como André Luiz nos fala em 1,5 bilhão de anos a partir do elemento unicelular, para poder atuar sobre a matéria, cada princípio inteligente ele vai utilizando o concurso de uma certa força que nós costumamos chamar de fluido vital. O Allan Kardec chama em algum momento fluido vital, em outro momento chama de princípio vital, para significar quase que a mesma coisa. Todos estarão revestidos de invólucro invisível, intangível e imponderável. Esse invólucro denomina-se de perispírito, segundo Allan Kardec, apesar da sua materialidade. Quando se fala da materialidade do perispírito, evidentemente estamos falando de uma materialidade bastante eterizada, formada de uma matéria cósmica primitiva, digamos assim, né? Uma variação do chamado fluido cósmico universal. Então, quando nós desencarnamos, e é exatamente o tempo que nós estamos propondo aqui, nós apenas saímos de uma matéria mais densa, mas vamos entrar em uma dimensão de uma matéria etérea,
mas com variação do fluido cósmico universal ainda bem material. O nosso lar é um mundo material, não é um mundo espiritual, é um mundo ainda em condições, embora dimensionais diferentes da Terra, mas é um mundo de matéria etérea. A pouco e pouco, todos os princípios inteligentes, né, vão percorrendo esses infinitos ciclos evolutivos num e no outro plano da vida. Quando nós falamos um e no outro plano da vida, paralelamente, o processo de evolução do princípio inteligente se dá tanto na vida física como na vida chamada espiritual, durante os quais serão mantidos, monitorados e tutelados, ou guiados, que é a mesma coisa, né, por inteligências siderais, responsáveis pela vida e pela delegação divina. Ou seja, aos poucos o processo evolutivo se dará exatamente, paralelamente, a evolução não se dá só na Terra, ela se dá principalmente no mundo espiritual. A Terra é apenas reflexo desse processo evolutivo, e nós vamos explicar por que não encontra-se esse elo, que é considerado perdido pelos estudiosos da evolução, os evolucionistas, entre o homem e os animais, sob o ponto de vista biológico, e nós sabemos que esse processo se deu no mundo espiritual, por isso que na Terra não se encontra esse elo que liga o homem a um macaco, por exemplo. Sobre as particularidades da vida nos reinos mineral, vegetal e animal, Kardec, no Livro dos Espíritos, no 11º capítulo, ele vai falar dos 3 reinos. E ali ele vai fazendo alguns questionamentos e foi obtendo algumas respostas para mim um pouco claras que nós podemos resumir aqui. Os Espíritos falam em reinos minerais, e esses reinos minerais, considerando o processo evolutivo só, é contido de forças mecânicas, mas não tem a chamada vitalidade. É um argumento espírita, ou seja, o mundo chamado inorgânico não tem o princípio vital, ou não tem pelo menos o fluido vital, por isso que tem uma força apenas mecânica, sem aspas, né, essa vitalidade considerando uma vida organizada, uma vida orgânica. Aliás, até eu faço aqui uma observação na minha anotação. Isso me parece que essa força que mantém as agregações dos átomos uns aos outros, que vão formando toda a matéria existente, inclusive aqui acompanhará as várias vestimentas físicas do princípio inteligente, na sua longa trajetória evolutiva de experiências terrenas. Eu estou querendo dizer que o seguinte, que o princípio inteligente ele começa a se desenvolver a partir exatamente dessa força mecânica da vida material, da vida mineral, inorgânica, para que possa manter desde um processo automático, né, essa agregação atômica em que vai fazer ou vai compor, inclusive, os futuros corpos em reinos superiores. O próprio perispírito, o processo de agregação, ela vem dessa automação ocorrida em reinos inferiores. Por isso que existe essa, chamamos agregação atômica para a constituição do próprio perispírito. Mas vem já de um ensaio anterior de um reino inferior, de um reino que chama mineral. Outra coisa, é claro que é uma ilação minha, né? O reino mineral, então, segundo deduzo, seria uma espécie de estágio precursor da eclosão desse princípio inteligente na vida orgânica, pois que então este já estará equipado de atração atômica, ou seja, quando falamos força de atração atômica, nós estamos falando força mecânica, que foi citada inclusive por Allan Kardec, nos diversificados corpos que utilizará em sua marcha evolutiva. Então, o processo do ensaio para essa força mecânica, né, citada por Allan Kardec, manter exatamente essa atração atômica, porque um perispírito tem átomos perispirituais, não são átomos que precisam dessa agregação. E todo esse processo automático dessa agregação atômica no próprio perispírito começa lá no reino mineral. É isso que se explica no processo de evolução desse princípio inteligente. Vai falar também do reino vegetal. O reino vegetal são dotados de vitalidade e tem, evidentemente, uma vida orgânica, diferente da vida mecânica do reino mineral. Por quê? Na condição de vida orgânica, no reino vegetal, esse ser, ou o princípio inteligente, o princípio espiritual, vamos dizer assim, nascem, crescem, reproduzem e morrem. Está lá também analisado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Além de serem dotados de, ele chama de instinto rudimentar. Instinto é um tipo de inteligência, acumulada por milhões e milhões de anos de experiência e também em reinos inferiores. Agora vai falar do reino dos animais. Tem os instintos mais apurados do que esse instinto rudimentar do reino vegetal, e inteligência fragmentária,
Então o animal ele tem uma inteligência sim, embora fragmentada, além de uma linguagem própria de cada espécie. Tem um princípio independente que sobrevive inclusive após a morte. Esse é uma análise feita no Livro dos Espíritos. Esse princípio, independentemente ou independente e individualizado, algo semelhante a uma alma rudimentar inferior à humana, dá-lhe limitada liberdade de ação apenas nos atos da vida material. Assim, pois, não tem livre-arbítrio. Quando se fala no mundo animal, não existe a questão da liberdade ainda, o livre-arbítrio. Essa alma, não sendo humana, não é um espírito, como Allan Kardec cita, é um espírito errante, não é, porque ele não pensa, ele não tem livre-arbítrio, no termo de pensar continuado. Agora vamos falar sobre a promoção do animal ao hominal. Como é que se dá esse processo, já que nós estamos falando do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, do animal ao homem, numa síntese que nós estamos tentando fazer. Os milênios escorreram e o princípio inteligente chega ao reino animal, do qual um dia também distante será, bem mais para frente, né, transferido segundo os estatutos da providência divina para um degrau acima, que seria o reino hominal, o da inteligência continuada, já não é mais aquele instinto, às vezes até elaborado nos animais, mas sem um pensamento, sem a liberdade, sem o livre-arbítrio. Sempre a transição do animal, ou melhor, me perdoe, sobre a transição do animal, diz Kardec, a humanização, nós temos, aliás, vou buscar até uma outra obra que fala dessa transição entre o processo do animal, do reino animal, para o reino humano, ou a humanização. E Evolução em Dois Mundos, mais uma vez, que Eleuso está estudando, eu sei que é um livro muito difícil. A maneira de crianças tenras internadas em jardim de infância para o aprendizado rudimentares. Animais nobres, desencarnados, a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquicas em que se agrupam por simbiose. Tentar analisar isso que André Luiz fala aqui, né? Essa transição que se dá, conforme em Evolução em Dois Mundos, se dá à maneira daquelas crianças, né, bastante jovens, que estão no jardim da infância ainda, para um aprendizados ainda rudimentares, entrarem nos animais mais nobres, desencarnados, e se destacam, né, nesses núcleos de evolução, que eles chamam de fisiopsíquicas, em que se agrupam por simbiose, por trocas de energias. Abrigam a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Aí começamos a ter algumas pistas para entendermos sobre o chamado elo perdido, como eu disse, sobre em que momento nós podemos que o nosso corpo veio do macaco. Por exemplo, os biólogos não conseguem entender, os naturalistas não conseguem explicar isso. E ele, evidentemente, não se processa na Terra. Mas, com certeza, essa elaboração da estrutura complexa do nosso cérebro, embora se utilize como forma inicial, talvez, o próprio do símio, que chegou até a condição do símio, dos antropóides, etc., mas todo o processo de elaboração mais profunda se deu no mundo espiritual. E aqui existem uns nomes complicados que o próprio André Luiz usa, né, que chama a girencefalia, que é uma característica dos cérebros com umas circunvoluções que dá possibilidade para ampliar a área chamada cortical, que é o córtex, né, que é exatamente já o cérebro dos primatas, já bem elaborado. E ele também fala sobre a licencefalia, que seria uma condição de cérebro sem circunvoluções, o que resulta em pequena área cortical que obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores, no extenso domínio dos chamados vertebrados, preparando o cérebro humano com uma estratificação de lentas, múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. O que está se falando em relação a essas características, né, que dão essas condições do cérebro para poder albergar como um hardware, esse software que já é o ser humano, já humanizado, esses espíritos do princípio inteligente que sai do mineral para chegar ao humano, tem que ser um corpo muito bem elaborado, tem que ser um hardware, como diz assim, para receber um software muito avançado, e isso vai se dar exatamente no cérebro. Então, o André Luiz, nomearemos, por exemplo, cão, macaco, o gato, o elefante, a mula, o muar, né, o cavalo, como
elementos da nossa experiência, né, comuns, dotados de uma certa riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Então ele faz um destaque entre no reino animal, ele nomeia pelo menos esses animais, o cachorro, o macaco, o gato, o elefante, o mulo, né, o moarra, o cavalo, etc., mas como já dotado de uma certa riqueza mental. Segundo ele, André Luiz, que já é um processo introdutório, um pórtico de introdução para o pensamento continuado no reino humano. Ainda sobre a promoção do irracional à racionalidade do animal ao homem, o chamado elo perdido dos naturalistas, eu só estou repetindo o que eu botei aqui na anotação, né, que Emmanuel não vai nos dar essa dica exatamente no segundo capítulo, quando ele vai falar na grande transição. Ele vai falar as descobertas da paleontologia quanto ao homem fóssil são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os chamados prepostos engenheiros geneticistas de Jesus, do mundo espiritual, até fixarem-se no primata os característicos aproximados do homem do futuro. As hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos. Então, quando ele fala que as hostes do invisível, ou seja, no mundo espiritual, eles elaboraram ou operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente do animal para o homem primitivo, esse elo entre nós encarnados nós não vamos encontrar, porque a fixação se deu no mundo espiritual. É uma afirmação de Emmanuel, exatamente a Caminho da Luz, no segundo capítulo, que nós vamos encontrar no item A Grande Transição. É uma afirmação espírita. Então, nenhum estudioso que vai tentar encontrar essa ligação fisiológica nossa com os animais não vai conseguir encontrar, porque a fixação para essa evolução do animal para o homem, em termos corporais, na estrutura, inclusive cerebrais, etc., se dá no mundo espiritual. A fixação se dá no mundo espiritual. É uma afirmação espírita. Então, eu não tenho dúvida, né, que esse elo perdido não está na Terra e não vai ser encontrado aqui. À medida em que ocorre a sua individualização na extensa rota de experiência no reino animal, o princípio inteligente já tem uma alma, porém inferior à do homem. Então vão passando, mas o processo da individualização, aí é uma dedução minha, nós vamos encontrar essa discussão na 597 e 597A do Livro dos Espíritos, é uma dedução minha. Nós acreditamos que o processo da individualização não se dá em qualquer animal. Ainda que eu tenha falado do cão, eu não consigo ver a individualização a partir do cão para chegar ao humano. Entre os animais, como dedução minha, eu vejo mais realmente nos símios, o processo da individuação. Ou seja, o macaco está muito mais individualizado do que um cachorro, do que um cavalo, do que um elefante, do que um gato. Por que não falamos isso? Que o processo de individuação se dá também no reino dos animais, aquele animal que seria superior aos demais nesse processo de individualização, porque como ser humano já é um indivíduo. Como animal não é indivíduo, está em processo de individualização. E a individualização só se dará no reino humano. Quando nós entramos no reino humano, evidentemente aí nos tornamos indivíduos. E, como eu disse, na escala dos animais, que inclusive foram citados aqui, nós achamos que o macaco, o símbolo, o chimpanzé, realmente está muito mais próximo da individualização humana do que os outros animais. Assim sendo, é lícito deduzir que, revestindo essa alma a um corpo espiritual ou astral, ou perispírito sutil, mais ainda material, como se registramos, sempre mais grosseiro do que o do homem. Considerando que o perispírito do animal é mais grosseiro e mais denso que o do ser humano, estagiando sucessivamente nos reinos mineral, vegetal, animal, os animais de alguma das espécies que irão humanizar terão os seus respectivos princípios inteligentes gradualmente equipados pela providência divina de instinto e automatismo fisiológicos. Isso quem fala? André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, também na primeira parte. Tais automatismos representarão poderosos equipamentos para possibilitar-lhes a existência e a sobrevivência nos rudes crivos que terão que superar até a humanização. Os animais sofrem absurdamente nesses rudes crivos
que eles vão ter que superar, né? A questão do predador, da caça, etc. É um sofrimento muito grande, mas são experiências, ali vão desenvolvendo inteligência também. Quando então, ainda com tais condicionamentos automáticos que possibilitam o metabolismo, serão equipados no perispírito pelos gestores celestiais de 3 abençoadas e incomparáveis ferramentas morais, a partir dessa evolução, considerando já chegando no reino humano. Na sequência, por exemplo, o livre-arbítrio, só no ser humano, a inteligência continuada, só no ser humano, e a consciência, só no ser humano. Então nós não temos nos animais, por mais próximo da individualização que esteja esse animal, e eu cito os macacos, eles não têm livre-arbítrio, eles não têm essa inteligência continuada, embora tenham inteligência e também não têm essa consciência do eu ainda. Ele não tem plena consciência do eu. Não é ainda humano, não é um indivíduo ainda. Tratando-se da promoção de seres vivos, patamares mais evoluídos além das espécies do reino animal, eu também não consegui encontrar referência, por exemplo, como é que se dá o processo de evolução de répteis. Eu não sei como é que acontece. Não tem nenhuma obra na literatura espírita que cita como é que passa de uma formiga, uma barata para um gafanhoto. Eu não sei como é que se processa. Isso é mais difícil. Eu falei desses animais mais evoluídos no processo da individualização. Se eu falar em insetos, as próprias aves, os peixes, né, os cardúmeos, né, nós não temos... são incontáveis espécies, né, no mundo zoológico, né, que inclusive alguns que já foram extintos também. Eu não sei como é que se dá esse processo de evolução para outros animais, né? Esse animal passa para aquele animal, esse animal passa para aquele animal, do cachorro passa... Eu não encontrei, na literatura não existe. Não obstante, Allan Kardec deixou registrada importantíssima informação no livro A Gênese, no capítulo 6, quando nós vamos falar sobre a uronografia geral, está no item da criação universal, e essa uronografia geral ela foi uma psicografia que teve como médio Camilo Flammarion. Ele vai dizer o seguinte: esse fluido, que é o fluido cósmico, penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição deste princípio, que em estado latente se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama, toda criatura mineral, vegetal e animal, ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitais. Sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropria as condições de sua existência e de sua duração. Isso aqui é uma afirmação, então está em uronografia, na Gênesis, que é muito complexo nós entendermos como é que se dá esse processo desses reinos, considerando mineral, vegetal, animal, como é que se dá essa gradação, né? Identificação em termos de indivíduo. Repito, uma ave para um peixe para uma ave, uma barata para uma gafanhoto, uma formiga, como é que se dá esse processo nós não sabemos. Nós não temos informação, mesmo com essa complexa afirmação aqui, obtida no livro A Gênese. O que nós entendemos é o seguinte: tudo são variações do fluido cósmico universal que, através do fluido vital, dá vitalidade para esses estágios do princípio inteligente, que vai crescendo através vai passando os milhares de milhões de anos. Creio que as incontáveis espécies animais que na Terra não se humanizam talvez sejam enquadradas em outras rotas de processo evolutivo, em outros mundos absolutamente desconhecidos de qualquer um de nós espíritas. Eu acho que nós não temos lá literatura espírita que expliquem como se dá, né, dessas incontáveis espécies de animais que se evoluem, vão se evoluindo também, né, em que eles vão entrar na humanidade. Com certeza não podemos enquadrar nas rotas que nós estamos analisando aqui. Pelo menos o processo evolutivo desses animais mais inferiores são completamente desconhecidos e se dão em outros sistemas, em outros mundos, não sei. É muito difícil nós entendermos esse processo do mundo animal. Bom, evidentemente eu vou elencar algumas orientações agora sobre a vida dos animais no mundo espiritual, para encerrar a nossa live, né? Porque são respeitáveis autores, Allan Kardec, André Luiz, evidentemente, né? E que eles nos informaram sobre exatamente como é que seriam os animais no mundo espiritual. Aí vai por questões de ilações, inferências, como é que nós podemos entender isso. Allan Kardec começa: sob a orientação de inteligências celestes,
as questões 598 até a questão 600 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte afirmação. Os animais, ao morrer, mantêm a sua individualidade. Eu estou falando, é meio relativo, porque eu disse agora mesmo que a individualidade ainda não existe, senão no ser humano. Mas vamos tentar explicar o que está escrito aqui. Mantém a sua individualidade permanecendo em sua vida latente sob o cuidado de espíritos especializados que os classificam e agrupam nos animais. A reencarnações não se demora. Então ele diz que quando desencarna um animal, quando fala em individualidade, não é a consciência do indivíduo em si, mas a estrutura, digamos assim, do perispírito, ainda bastante grosseiro, né, bastante denso do animal, ele permanece em latência no mundo espiritual, mas aos cuidados de espíritos que são especializados em cuidar dos animais. Existe o reino animal, tem espíritos que são responsáveis pelo reino animal. Quando esses animais desencarnam, aquele perispírito denso demais, ele é mantido por um período em estado de latência para uma reencarnação que seria imediata, porque o Allan Kardec, na 598 a 600, vai falar reencarnação sem demora. Então, uma reencarnação quase que imediata, quase que automática, mas aquela estrutura, digamos, individualizada, mas sem consciência, aquela estrutura perispiritual, como eu disse, das agregações atômicas que vêm do mineral, e que para esses seres, ou esse princípio inteligente, vai se mantendo, ele se agrupa então nessas condições. O André Luiz, ele vai trazer para nós, mais uma vez, a evolução em dois mundos. Após a morte, os animais têm dilatado o seu período de vida latente. Então ele vai falar de um tempo até maior, não tão reencarnação tão rápida assim. No plano espiritual, caindo em pesada letargia, como se hibernados, eles ficam em processo de hibernação, de onde serão genesicamente atraídos às famílias de suas espécies às quais se ajustam. Mais uma afirmação que parece que está até em contradição com a questão do Livro dos Espíritos, porque se o Livro dos Espíritos fala em reencarnação sem demora, e aqui ele vai falar de um período, né, dilatado, ele vai falar a morte dos animais, tem dilatado o seu período de vida latente no plano espiritual. Parece que fica um pouco mais tempo. Caindo em pesada letargia. Então fica no mundo espiritual, os animais ficam um pouco de mais tempo, se não reencarna logo, mas em estado de letargia, fica hibernado, quer dizer, não há, fica lá, como se fosse em carga em conserva, né? Congelado, fica lá congelado no mundo espiritual. E aos poucos serão genesicamente atraídos, dentro de uma programação por essa equipe de espíritos ligados aos animais, que cuidam dos animais, para os processos de reencarnações, do qual eles se ajustam para o processo evolutivo. Essa informação, considerando a fundamental para o entendimento de como os animais vivem no plano espiritual, aguardando a próxima reencarnação. Kardec registrou que após a morte os animais são classificados e impedidos de se relacionarem com outras criaturas. É uma afirmação de Kardec também. O André Luiz diz quase que a mesma coisa, mas de uma outra forma. Por exemplo, ao mencionar que os animais que não são destacados para alguma tarefa entram em hibernação e logo reencarnam. Uma outra informação interessante dos animais no mundo espiritual é ser utilizado para algum serviço para os espíritos. Ele fala também sobre isso, né? Ele vai falar isso em Nosso Lar, ele fala isso o tempo todo. Então, o que é que nós podemos concluir daí? Né? Que no mundo espiritual, os animais não utilizados em algum serviço não têm vida consciente, mas uma vida vegetativa, porque estão hibernados, né? Estão totalmente congelados, né? E isso responde a uma pergunta como eles vivem lá. Sem qualquer relacionamento uns com os outros. Assim, não havendo ação de... Imagine se tiver um tigre, porque fala um tigre e um leão, um desses chamados predadores, desencarnados, vivendo a vida de selvagem. Vamos haver lá buscando a caça o tempo todo. É meio complicado entender um tigre desencarnado, um leão feroz desencarnado, como é que ele agiria no mundo espiritual. Então, não havendo ação de predadores, porque eles estão hibernados, né? Inexistem presas, mantidos em hibernação, não se alimentam, não brigam, não reproduzem, não se deslocam. Então não tem essa caça, né? O tigre não vai atrás dos animais para matar, para nada, porque eles estão hibernados. O tigre morre,
fica hibernado, fica em processo aguardando em sua espécie uma programação pela espiritualidade encarregada dos animais para reencarnar, né? Então acontece isso. Não havendo ação de predadores, né, os que utilizam exatamente pelo processo predatório para poder sobreviver, não tem essa necessidade da sobrevivência, então também não existirão presas para esses predadores, né? Mantendo-se em hibernação, não se alimentam, não brigam, não se reproduzem, não se deslocam. Eles ficam lá, né, aguardando a equipe de espíritos superiores programadas nas reencarnações por afinidade de espécie. Então, reporta a presença de alguns animais em atividade no mundo espiritual. Isso também nós aprendemos. Por exemplo, aves, cachorros, cavalos, ibis, viajores, né, que é chamado ibis, viajores como muares. Alguns são escalados, aspeados aí para tarefas diversificadas, como cães, cavalos, na maioria das vezes, como se vê, por exemplo, no livro Nosso Lar, no capítulo 33, e no livro Mensageiro, no capítulo 28, vai falar da utilização desses animais no mundo espiritual. Nosso Lar ainda fala sobre a existência no plano espiritual de parques de estudos de experimentação referente a animais. Então, nós estamos pensando o seguinte: espíritos que se dedicam, isso é em Nosso Lar, nesses parques de estudos que fazem experiência, não é matando, mas a experiência no processo de evolução desses perispíritos mais densos, desses parques de estudos que tem em Nosso Lar, né? E é exatamente André Luiz que fala sobre isso. Porque sobre eles há uma valiosa lição no Ministério do Esclarecimento, e o André Luiz ainda não deu muito detalhe sobre isso. Existe um escritor, que eu vou encerrar agora mesmo, chamado Marcel Benedetti. Ele é médico veterinário, ele desencarnou em 2010, e ele escreveu um livro muito importante falando sobre os animais, e dentre as atividades, segundo ele, né, dos animais, eu posso destacar aqui que vários livros nos quais, sob inspiração de um protetor espiritual, deixou registrado inéditas quanto preciosas informações da vida dos animais no mundo espiritual. Nessas obras, o Marcel Benedetti narra a existência de colônias específicas para animais no mundo espiritual, constando que tal narração não existe em nenhuma outra obra literária. Que eu conheça do espiritismo, não. A única informação que eu tenho de colônia específica para animais no mundo espiritual foi de Benedetti. Eu nunca tinha ouvido falar nisso antes. A descrição e os detalhes dessas colônias trazem ao seu bojo um panorama de atividades zoófilas a cargo de espíritos que amam os animais. De forma comovente são narradas atividades de atendimento e carinho aos incontáveis animais que aportam no mundo espiritual, em estado de necessidade, muitos deles trazendo o corpo perispiritual dolorosas marcas da insensatez e crueldade humana. Animais que são maltratados, como é que eles chegam no mundo espiritual? Por isso eles são recolhidos e são tratados. Enfim, de antemão fica explícito que as narrações do Marcel Benedetti, de alguma forma, ampliam a informação do espírito André Luiz referente a animais no mundo espiritual, particularmente sobre os parques de estudo de experimentação, ambas fontes trazendo um selo, pelo menos, de atitude bondosa de espíritos dedicados aos animais, né, para que, através das leis divinas, possamos ajudar esses seres a continuar o seu processo de crescimento. Então, eu vou encerrar aqui, né, embora não fosse muito rápida essa nossa fala, muito complicada, palavra difícil, termo difícil, frase difícil, mas o que nós podemos realmente concluir, e o Chico Xavier falava muito sobre isso, né? Aliás, uma vez ele foi consolar uma senhora muito aflita, que, aliás, eram duas senhoras que procuraram ele, né, lamentando da morte de um cachorrinho de estimação, né, da família. E o Chico disse: quando os nossos animais domésticos morrem, é comum eles ficarem em nossas casas. Isso é Chico para essas duas senhoras. Eles também têm alma. Os espíritos que cuidam da natureza costumam deixá-los por algum tempo na casa do dono, até que possam renascer novamente. É interessante, né, que isso pode estar acontecendo até em relação a comportamentos, né, um sinal que caracteriza, né, quando chega às vezes um outro animal dentro desse mesmo lar, embora os automatismos biológicos naturais, um ser humano irracional ainda, mas existem alguns comportamentos individuais nesses animais que são diferenciados, muito próximos ou iguais daquele que morava ali antes, né? Então, é uma afirmação do Chico muito interessante que merece ser considerado sim.
Que Jesus nos abençoe.